Olá, pessoal. Estão voltando aí? Olá, beleza. Muito bem. Sete. Tá. Então, acho que agora voltar. Agora estão ouvindo direitinho? Tá tranquilo agora? Ok. Parece Beleza. mais estável. Mais estável, tá. Vamos ver se agora Perfeito. mantém aí o coisa. Realmente eu estava tentando abrir de novo e deve ter dado alguma sobrecarga, alguma coisa, que ele não estava nem abrindo a nova sala. Então, isso que devia estar dando algum problema, tá? Então, enfim, eu estava comentando com vocês, deixa eu colocar aqui de novo, né? Eu estava comentando com vocês que a contabilidade, na verdade, ela é um processo que vai avaliar, e aí eu, de novo, vou pedir desculpas pelo desenho, tá? Porque eu vou ter que desenhar isso com o mouse, tá? Mas vocês imaginam que a empresa tem um determinado patrimônio, tem um determinado balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial vamos lá, 2018, digamos assim, que ela levanta, ela vai mostrar lá o que ela tem de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, né? E ela levanta de novo esse balanço, né? Levanta um novo balanço patrimonial que mostra uma nova foto do seu patrimônio no ano de 2019. Tá? Geralmente lá no fim do ano, 31 de dezembro de 2019. Então, ela vai montar essas duas fotos, ela vai tirar essas duas fotos. O que acontece é que no meio deste período aqui, tá? Onde entre o dia, na verdade, 31 de dezembro de 2018, que na verdade é a mesma coisa que o dia 1º de janeiro de 2019, e o dia 31 de dezembro de 2019, isso que se passa dentro de um ano, tá? Eu preciso explicar o que faz essa mudança de patrimônio, né? E essa mudança de patrimônio vai ser explicada na empresa pelo DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Tá? Então, essa DRE é que explica, ou é que vai gerar, esses resultados é o que vão gerar essa mudança no patrimônio da empresa. Né? Por isso que eu tenho que avaliar, ou tenho que entender o que é o patrimônio da empresa. Né? E aí, para isso, a gente usa, para seguir esses registros, a gente usa, e nós falamos deles, né? Daqueles princípios de contabilidade, que é a base que regra a nossa contabilização, né? O nosso registro, o nosso controle, a gente já tinha visto lá atrás. Né? E aí nós temos as 3 demonstrações que para nós são importantes. Tá? Eu vou focar um pouco mais com vocês nessa disciplina. O fluxo de caixa eu vou passar por cima, tá? Nós vamos focar basicamente nesses 2 caras aqui, tá? No balanço patrimonial e na demonstração de resultado do exercício. Perdão. Na demonstração de resultado do exercício, tá? O balanço patrimonial e a DRE vão mostrar, ou nós vamos estudar isso com um pouco mais de detalhes. O fluxo de caixa, que seria a nossa terceira demonstração, digamos, terceira demonstração mais importante, tá? Ela tem também a ver com a ideia da demonstração do caixa, né? Do que varia, do que muda num período do caixa no caixa de um período para o outro. Tá? Então, imaginem o seguinte, tá? Imaginem que nós vamos ter aqui, deixa eu colocar aqui com vocês, desenho, tá? Imaginem que nós vamos ter aqui, tá? Um balanço patrimonial. Desenhar outra aqui. Imaginem aqui, nós temos um balanço patrimonial. Como é que eu chamo esse lado aqui do meu balanço patrimonial? Vocês estão ouvindo? Liga os microfones de vocês aí. Sim. Como é que nós chamamos? Como é que a gente chama esse lado aqui do balanço? Ativo. Ativo.
né? Então, aqui eu vou ter os meus ativos. Como é que eu chamo esse lado aqui? Passivo e patrimônio líquido. O passivo e o patrimônio líquido. Então, digamos assim, até a metade disso aqui eu vou ter o passivo, né, depende de quanto, né? Eu vou ter aqui o passivo, que é o capital de terceiros, alguém que empresta dinheiro, e aqui eu vou ter o dinheiro que o sócio coloca na empresa, né? Então, eu tenho o balanço patrimonial de um determinado período. Vamos dizer lá do dia 31 de dezembro de 2018. Né? Esse balanço aqui é como se fosse uma foto da empresa. É a posição patrimonial naquele dia. Vamos supor, no dia 31 de 12 do ano. Dia 31 de 12 de 2018. Tá? Depois eu preciso fazer a mesma coisa, tirar uma outra foto na outra data. Em geral, eu vou fazer isso no dia 31 de 12 de 2019. E aí eu vou poder ter 2 anos onde eu vou comparar, que deve ter sido mais ou menos o que vocês fizeram, o que vocês viram, né? Alguns podem ter visto pegado outros períodos, mas para a grande maioria foi os períodos que vocês pegaram lá para olhar a empresa de vocês. 31 de 12 de 2018, comparado com 31 de 12 de 2019, tá? Depois eu vou mostrar ali um exemplo, eu trouxe um estudo de caso ali para a gente detalhar e dar uma olhada num exemplo de uma empresa real. Tá? Então, assim, esse balanço patrimonial vai me mostrar essa posição patrimonial, vai mostrar a foto. O ativo, ou seja... Professor, diga. O balanço que eu peguei da Magazine Luiza, ele está distribuído de forma diferente. Ele vem com o ativo acima e o passivo e o patrimônio líquido distribuídos logo abaixo. Tá, não tem problema, mas se tu colocar ele, o valor do teu ativo vai ser igual ao valor do teu passivo mais patrimônio líquido. Tá? Então, este formato é um formato que usualmente a gente usa na contabilidade para demonstrar essa equivalência. Porque os meus ativos eu também vou chamar de investimento, tá? Da onde a empresa investe o dinheiro, e aí os meus passivos e o meu patrimônio líquido eu vou chamar de financiamento. Quer dizer, quem é que financia a empresa? Porque tudo que eu vou colocar no meu investimento, alguém tem que financiar. Ou terceiros financiam, né? Ou eu financio isso com passivo, ou eu financio isso com o dinheiro do sócio. Mas alguém vai financiar esse negócio. Por isso que, usualmente, a gente mostra isso de uma forma um do lado da outra. Mas não quer dizer. Depois eu vou mostrar para vocês as demonstrações lá da Grendene. Eu tenho 2 formas de demonstrar. Eu tenho a forma como ele mostra uma do lado da outra, e eu tenho uma outra forma como ele vai demonstrar em cima, por contas, né? Separado por contas, em baixo. Mas o somatório do ativo vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Tá ok aqui? Perfeito. Tá? Então, assim, o balanço patrimonial, ele mostra essa foto da empresa, mas é uma coisa assim, imaginem a foto de vocês. Tá? Uma foto de vocês é uma coisa estática. Né? Ela mostra vocês naquele momento. A foto da família de vocês mostra a família naquele momento. Tá? Ela gera poucas conclusões. Ela mostra, olha, como é que vocês estão, se vocês estão sorrindo, se vocês estão bravos, mas ela mostra a situação naquele momento. Mas ela não explica muito por que vocês sorriram, por que vocês ficaram bravos, o que levou vocês a ter aquela pose. Vocês simplesmente saíram naquela pose. O balanço é a mesma coisa. Ele vai mostrar o patrimônio da empresa, né, os bens, direitos que estão no ativo e as obrigações que estão no passivo e no patrimônio líquido, né, vai mostrar essa situação naquele momento, naquela foto. Tá? Então, ele sozinho gera poucas conclusões, ele gera imagem, mas não gera maiores conclusões. O que vai acontecer? Para fazer isso, eu vou ter uma demonstração de resultado, que é o meu segundo item ali. Tá? Neste DRE, ele vai possibilitar, ele é como um filme entre um balanço e outro, entre uma foto e outra. Então, imaginem, entre vocês no mês passado, onde vocês estavam rindo, estava todo mundo na faculdade, estava todo mundo andando por aí, maravilhoso, para lá, e vocês tiram a foto agora. Se eu só comparo as 2 fotos, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que vocês estavam de um jeito e agora estão de outro. Então, eu já tenho uma visão de 2 fotos, eu já consigo enxergar, já consigo ver melhor, né, ter maiores informações, comparando 2 fotos. Mas o que aconteceu no meio dessas 2 fotos? Aí é que entra
a demonstração de resultado, entre o DRE. Então, ela vai mostrar a evolução econômica da empresa. Então, ela é como se fosse um filme que mostra o que acontece entre a foto de um balanço e a foto do outro balanço no período seguinte, naquilo que eu comparo. Tá? E ele vai usar aquele critério, né? Lembra que a gente chamou lá, a gente falou, olha, nós temos 2 critérios, ele vai usar o critério de competência. É esse critério aqui que ele vai utilizar para registrar as coisas na demonstração de resultado. Então, quando eu vou vender alguma coisa, ele vai entrar com uma receita. Então, o que é o DRE? O DRE ele vai me mostrar aquilo que eu vou ter na empresa de receitas. Né? Receita é o quê? Receita é quanto a empresa vende. Tá? E eu vou tirar disso aqui, dessa receita, a gente vai tirar os custos, né? Quer dizer, para vender aqueles custos, vamos supor que eu faça cadeiras. Então, eu vou vender as cadeiras, eu vou vender uma cadeira, ou 1.000 cadeiras, ou 1 milhão de cadeiras, não me interessa quanto, mas eu vou vender a 100 reais, a 100 mil reais, 100 milhões de reais, tá? Não sei quanto, tá? Para fazer essas cadeiras, vai me custar, vamos supor aqui, 60 reais. Tá? Vai me custar 60 reais de matéria-prima, de mão de obra, daquilo que me custou para fazer a cadeira. Então, nessa situação, eu vou ter uma receita de 100, eu vou ter um custo e eu vou ter um lucro. Tá? Mas veja, lucro só tirando o custo, por isso a gente chama de lucro bruto. Um lucro bruto de quanto aqui? 40 reais, né? Então, eu vou tirar daquela e vai me gerar quer dizer, no bruto dessa operação aqui, ele vai gerar um lucro de 40 reais, só tirando o custo. Mas a empresa não é só custo, a empresa não é só matéria-prima, a empresa não é só pessoal e energia elétrica que está em cima do produto, que trabalhou para fazer a cadeira. O que mais eu tenho? Eu tenho outras despesas. Que outras despesas são essas? As despesas operacionais. Tá? Operacionais. Essas despesas operacionais é aquilo que eu preciso para manter a empresa funcionando, para manter a empresa de uma forma, para manter a empresa aberta e tal. Né? Então, eu tenho essas despesas operacionais. Eu tenho que ter internet, eu tenho que ter energia elétrica, eu tenho que pagar salário para o contador, eu tenho que pagar salário para o administrador, eu tenho que manter, tenho que pagar aluguel de escritório, eu tenho que manter a firma aberta. Tá? Essas despesas operacionais, vamos supor aqui, que ao longo do mês ou do ano, enfim, daquilo que estiver olhando, vai ser de 20 reais. Então, o lucro bruto deu 40 reais. Mas eu tive 20 de despesas operacionais. Tá? Quais sejam essas despesas operacionais? Então, dessas despesas operacionais, agora eu vou ter um lucro, tá? Operacional. Vocês estão enxergando aí? A cor não está muito boa? Deixa eu ver se eu mudo a cor. Melhorou a cor aí? Melhorou. Melhorou? Tá? Pelo menos para isso o vermelho serve. Tá? Para outras coisas não serve muito, mas para isso o vermelho funciona. Isso aí, concordo. Tá? Então, assim, deste lucro operacional, quanto é que é o lucro? Eu tive aquele lucro bruto de 40, tira essas despesas de 20, esse lucro operacional aqui vai ser de 20 reais. Então, a operação, quer dizer, fazer cadeiras e manter a empresa para fazer cadeiras, me rendeu um lucro na operação de 20 reais. Só que eu ainda tenho outras despesas, eu posso ter outras receitas, outras despesas, então, vamos imaginar mais outras receitas. Né? Vamos, sei lá, olha, eu tive um negócio aqui que eu fiz entrega e eu cobrei pela entrega, não era uma entrega, eu fiz entrega da cadeira e aproveitei para entregar para o meu vizinho, para o mesmo cliente alguma coisa, então eu tive uma receita dessa logística, eu tive uma receita de R$2. Tá? 2 mil, 2 milhões, não interessa. Tá? Eu tive outras receitas. E eu tenho outras despesas. Tá? Tenho algumas outras despesas que não fazem parte da operação também. Outras despesas. Tá? Vamos supor aqui que eu tive outras despesas no valor de R$7, ou 7 mil, ou 7 milhões, não interessa. Tá? Então, disso aqui, eu vou ter um lucro líquido
lucro líquido de, tá? 2022, sobrou um lucro líquido aqui de 15, tá? Não estou entrando aqui, ainda teria imposto de renda ali no meio, tá? Mas isso aqui é aquilo que aconteceu no resultado da empresa. É aquilo que aconteceu nessa evolução econômica, nesse filme entre o balanço inicial, 31 de 12 de 2018, e, vamos dizer assim, um balanço final de 31 de 12 de 2019. Tá? Então, entre um período e outro, aconteceu isso aqui. Aconteceu esse resultado. Então, esse resultado é o que explica a mudança da foto A para a foto P, né? Da foto X para a foto Y. Tá? Então, essa evolução mostra, né, e impacta o resultado. Porque nós vamos ver logo na sequência, lá dentro do patrimônio líquido, eu tenho uma conta chamada... Qual é a última conta aqui do balanço do patrimônio líquido? Vocês viram lá e vocês têm na empresa. Qual é a conta? Qual é essa conta? Passivo? Não, passivo é o total. Tudo isso aqui é passivo. Qual é a última conta aqui dentro do patrimônio líquido que mostra no balanço, que vocês vão ter no balanço aí? No meu balanço dos Correios, ele é separado. Eu tenho como se fosse uma planilha de ativos e depois uma planilha de passivo. Eles batem os valores, aí depois eu tenho demonstrações das multas de mas vamos patrimônio lá. líquido. Dentro do teu passivo, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Depois a gente vai entrar aí nos detalhes, eu vou mostrar um para vocês e aí à medida que vocês tiverem dúvida, tá? Mas dentro todas as empresas de vocês vão ter isso aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Elas vão ter ativo, tá? Elas vão ter passivo e elas vão ter patrimônio líquido, tá? Todas as empresas vão ter. Dentro do patrimônio líquido, ela tem um capital social, que é o dinheiro que o sócio vai colocar dentro da empresa, ela vai ter lá o capital social, tá? Ela vai ter uma outra conta de reservas, tá? E a última conta do patrimônio líquido vai ser lucros ou prejuízos acumulados. O meu tem prejuízos acumulados. Bom, o Correio tem muitos prejuízos acumulados, né? Sem dúvida nenhuma. Deve ter uns 5 bilhões aí de prejuízos acumulados, pelo menos. Tá? Quase, tá quase. É 4. Tá. Bom. Mas, enfim, né? Então, este lucros acumulados foi o lucro que na história, né? Lembra que é uma foto. Um lucro que na história da empresa, a empresa foi acumulando. A empresa acumulou lucro e aí esse lucro ele vai ser afetado por esse cara aqui. Então, quando terminou esse período, que nós estamos falando aqui do DRE de 2000, DRE é resultado, DRE de 2019. Então, ele mostra aquilo que eu comecei em 2018, a posição, isso aconteceu durante o ano de 2019, e no dia 31 de 12 de 2019 eu tive um novo balanço patrimonial. Tá? E este balanço patrimonial, essa conta de lucro líquido vai aumentar a conta do lucro acumulado. Então, se eu tenho um lucro acumulado, vamos supor, já de R$100, ou de 100 mil, ou de 100 milhões, tá? Essa conta de 100 milhões vai aumentar 15 milhões. Ela vai passar a ser 115 milhões. Por quê? Porque ao longo do ano de 2019, entre um período e outro, o que aconteceu? Aconteceu um aumento de lucro um lucro acumulado de 15 mil. Então, o DRE é só do período. O balanço é da história da empresa. Então, aquele lucro acumulado que a gente falou lá, não é um lucro de um período, não é um lucro de um ano. É um lucro da história da empresa, de toda a história, desde que a empresa começou, tá? E aí, se ela teve lucro, ela usou o lucro, e aí ela, quando tem prejuízo, ela diminui, e ela vai tendo prejuízo, vai aumentando o prejuízo acumulado, enfim, não interessa o que aconteça, mas sempre quando for acumulado aqui, é esse acumulado desde a história, desde o início da empresa, desde do início da história do negócio, tudo que foi acontecendo ao longo do tempo. Tá? Mas eu sempre tenho essa explicação
entre o inicial e o final, o que vai me mostrar é o DRE do ano. Tá? Bom, e as outras coisas do ativo também vão acabar mudando, né? E isso a gente vai entender aí nessa sequência, tá? Então, ele ajuda, ele auxilia a compreensão dessa posição, mostrando o que aconteceu nas receitas da empresa, o que ela vendeu, qual foi o custo que ela teve, qual foi o lucro, né? Se ela teve despesa operacional ou não, quanto foi, né? Se teve outras despesas, outras receitas, né? Então, o que gerou esse lucro que mudou a posição de um período para o outro, né? Então, o DRE é esse filme que mostra essa diferença, tá? E o fluxo de caixa, que nós não vamos entrar em maiores detalhes, pelo menos nesse momento, tá? Ele também explica uma diferença, só que ele não explica lá da última conta, ele explica da primeira conta do ativo, que é a conta caixa. Tá? Ela mostra qual é a diferença, o que aconteceu na conta de caixa da empresa. Então, no valor disponível que a empresa tem. Então, esse também é um filme, também vai contar o que aconteceu durante o ano de 2019, entre o balanço inicial e o balanço final, mas vai mostrar usando o critério de caixa. Né? Então, não vai usar o critério de competência, vai usar o critério de caixa, que é o que entrou e o que saiu, recebimentos e pagamentos. E ele também, então, vai nos auxiliar a entender essa diferença. Tá? Mas nós vamos nos concentrar efetivamente, neste momento, no balanço patrimonial e na DRE. Ok? Tá claro aqui? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Não? Das despesas e tudo mais. Tem alguma outra tecnologia? Eu vou te pedir para tu repetir, porque eu não ouvi, tá? Entrou muito picotado e eu não consegui entender o que tu falaste. Tu pode repetir? Aquele último termo lá do patrimônio líquido que o senhor falou que tem, existe a chance de ter outro nome, alguma coisa assim, porque eu não achei aqui na minha, das lojas. De lojas? De qual loja? O meu foi das lojas Marisa. Aí tu diz que tem ali uma linhazinha lá do patrimônio líquido, que é as despesas, esse tipo de coisa assim, isso, né? Não, as despesas vão estar no DRE, tá? No balanço, na última linha lá do patrimônio, ou vai ser lucro acumulado ou vai ser prejuízo acumulado, tá? E, se não me engano, a Magazine Luiza tem lucro acumulado na empresa, tá? Ela deve ter lucro acumulado aí. Tá? Mas depois nós podemos entrar nas empresas de vocês, tá? Eu vou mostrar o caso da Grendene e a gente vai poder ver também a empresa de vocês, como é que a coisa anda, certo? Certo. Ok. Então, deixa eu seguir aqui. Tá? Então, vamos lá. Balanço patrimonial, tá? Eu vou pegar aqui só o balanço patrimonial. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Eu quero apagar tudo. Tá? Pagar só o balanço patrimonial. O que nós temos aí? Então, o balanço patrimonial, ele é uma posição. É o que eu disse para vocês, é a foto. É uma posição do patrimônio. Tá? O que quer dizer patrimônio? Quando a gente falar de patrimônio, pessoal, lembrem, a gente já comentou lá atrás, tá? Patrimônio vão ser bens, direitos. Lembram qual é a diferença entre bens e direitos? Sim. Sim, né? Então, bem é aquilo que é da empresa, né? Que é propriedade da empresa e a empresa tem posse, ela pode dispor a hora que ela quiser. E direito é aquilo que é propriedade da empresa, ou seja, é da empresa, mas ela ainda não tem posse, ela só tem o direito a receber, né? Como, por exemplo, o valor que ela dá prazo para cliente. Ela tem o direito a receber do cliente, mas ainda não tem aquele negócio, não tem o dinheiro em mãos. Ela tem o direito a receber. Precisa esperar receber, que às vezes é um problema. Por exemplo, agora, neste momento de Covid, vai ter muito cliente que não vai pagar. E vai dar calote. E aí é um direito que a empresa tem, mas ela não tem disponível. Então é um problema. Então, direito... As duplicatas, no caso, professor?
Duplicatas é um exemplo, né? Duplicatas são coisas que são da empresa, mas não estão no poder da empresa. Ela tem o direito a receber, tá? Então, bens e direitos são ativos. E além dos bens e direitos, eu tenho as obrigações, tá? As obrigações são passivos, são obrigações que eu tenho que pagar, né? Ou pagar, ou remunerar, ou dar de volta. Então, eu tenho obrigações com o vencimento, né? Então, todos os passivos têm vencimento, e eu tenho obrigações que não têm vencimento, tá? Então, olha só, bens e direitos... Falhou legal agora. Tá. Bens e direitos, né, são parte do ativo, são ativos da empresa. E as obrigações, tá, elas podem ser passivos, tá, se ela tiver uma data, ou patrimônio líquido, se ela não tiver uma data aonde a empresa vai pagar efetivamente aquela obrigação. É uma obrigação que ela vai ter de dar uma remuneração. Ok? Ok. Beleza, tá? Então, pessoal, isso aqui é importante, tá? É sempre muito importante. Essa relação ativo sempre vai ser igual a passivo mais o patrimônio líquido, tá? Então, eu sempre vou ter um ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ativo, lembrem, bens ou direitos, né? Passivo e patrimônio líquido são obrigações. Obrigações do passivo é com terceiros, que tem uma data, tem um prazo, pode ser no curto, pode ser no longo prazo. E o patrimônio líquido é com sócio, não tem prazo, mas é o dinheiro que o sócio colocou. Qual é a obrigação que uma empresa tem com o sócio? É o trabalho, não? Não. O que o sócio faz na empresa? Só se ele investe esperando um resultado. Ele investe esperando resultado. Exatamente, perfeito. Investidor. O que ele quer de volta do capital, do dinheiro que ele colocou na empresa? Ele quer um retorno, ele quer dividendo, ele quer lucro, ele quer receber de volta o dinheiro que ele investiu, né? E ele quer receber de volta mais do que ele investiu. Então, eu tenho retorno. Isso é obrigação da empresa para com o sócio. É dar esse dinheiro de volta para o sócio. Pode acontecer. Quando vai acontecer? Quando é que ele vai entregar? Não sei. Vai ser ao longo da vida da empresa. Não tem uma data. Não é que nem o passivo que tem uma data que eu tenho que pagar. Mas ele tem que acontecer. Eu tenho uma obrigação com o sócio. Tá? Pode ser que não aconteça. Pode ser que a empresa quebre e o sócio se ferrou. Como tem muita coisa, tem muita empresa que vai acontecer agora nesse período. Muitas empresas que vão quebrar e vão ter seríssimos problemas e os sócios vão ficar a ver navios. Tá? Mas, então, isso são os meus bens e direitos no ativo e a minha obrigação no passivo. Essa obrigação... Uma coisa, o sócio... Sim. Ai, quero... Diga, Gabriela. Alô? Gabriela? Doutor. Diga. Oi, me diz uma coisa. O sócio, por ser... estar investindo na empresa, ele tem obrigatoriedade em ajudar a empresa no momento de quebra ou não? Não, obrigatoriedade não. Ele pode abandonar? Pode. Tá? Quer dizer, pode. Lembrem, depende do tipo de empresa que for, tá? Se for uma empresa, que vai ter, dê um aviso aqui dos 10 minutos, tá? Se for uma empresa microempreendedor, não adianta, ele não tem como abandonar, porque ele está na pessoa física, a empresa é a pessoa física também. Então, não tem essa diferença. Então, aí não adianta, tá? Se for uma empresa limitada, né, o nome limitada diz a obrigação do sócio, a responsabilidade do sócio, ela é limitada ao capital que o sócio colocou na empresa. Então, se o sócio colocou na empresa 10 mil reais, 100 mil reais ou 1 milhão de reais, é esse 1 milhão de reais que vai ser a perda dele.
Então, se a empresa quebrar, quebrou, ele levou aquele 1 milhão. Ele não precisa fazer um aporte, se for uma empresa limitada. Agora, se for uma sociedade civil, se for uma sociedade uma sociedade simples, se ele tiver lá um MEI da vida, aí aí é a mesma coisa que uma pessoa física. Então, aí ele é obrigado a complementar, sim, nesse caso. Mas uma limitada, uma SA, não. Entendi. Aí ele não tem nenhuma obrigação adicional. Tá? O que muitas vezes os sócios vão dizer, puta merda, mas agora na época da Covid tá dando esse negócio, essa situação, e eu preciso colocar para salvar a empresa. Então ele acha que no futuro vai ser melhor, ele não é obrigado, ele pode deixar quebrar, mas ele acha que talvez isso não seja a melhor solução. Ele acha que talvez seja melhor ele botar a mão no bolso, colocar mais dinheiro na empresa, fazer a empresa passar pelo momento difícil, por quê? Porque no futuro ele quer ter o retorno do valor total, né? Mas ele não é obrigado a isso, ele pode tomar essa decisão. Vai depender da disponibilidade dele, do que ele enxerga. No caso, é somatória. Oi? Então, mas daí, no caso, vai ser uma somatória de todo o investimento que ele teve. Então, por exemplo... Ele vai colocar mais dinheiro para fazer a empresa passar, e tem muita empresa que está fazendo isso, né? Buscando dinheiro a mais com o sócio, para que ela consiga fazer o seu negócio funcionar nesse período. E aí depois, claro, né, eu tenho que remunerar o sócio disso, eu tenho que dar esse retorno para ele depois. Ok? Ok. Tá? Então, olha só, tanto passivo quanto patrimônio líquido, tá? Vamos lembrar aqui, tá? Vamos botar de novo aqui. Deixa eu voltar. Tá? Tanto passivo quanto patrimônio líquido, se eu desenhar ele aqui, se eu desenhar ele aqui, tá? Imaginem o passivo e o patrimônio líquido aqui do lado. Tá? Então, assim, o que eu tenho? Tanto o ativo quanto o passivo é uma coisa que eu tenho a receber ou a pagar. Então, esses dois caras, ele vai ter o curto prazo e o longo prazo. Então, vejam, eu fiz uma divisão aqui, vocês estão vendo esse outro quadrado aqui? Essa é a parte do curto prazo. Então, o ativo, eu vou separar ele em ativo de curto prazo, que eu também chamo ele de, como é que está chamando lá? Como é que vocês viram na empresa de vocês? Ativo? Circulante. Circulante, perfeito. Circulante. Ativo circulante quer dizer que circula, é um ativo de curto prazo, tá? E eu tenho também o passivo de circulante, o passivo que circula, o passivo de curto prazo, tá? Além disso, eu vou ter, então, além do ativo e do passivo circulantes, tá? Eu vou ter também o ativo e o passivo não circulante, o de longo prazo. Tá? Então, essa separação de curto e de longo prazo, eu tenho dos dois lados. Tanto daquilo que eu tenho a pagar no curto prazo e no longo prazo, quanto daquilo que eu tenho a receber no curto prazo e no longo prazo. Então, tudo que for... E aí, vocês olhem aqui, esse é um critério que a gente considera. Tá? Tudo o que for circulante é um critério... Deixa eu só botar aqui o mouse. Tá? Tudo que for circulante é um critério que eu vou considerar, ou que eu vou ter, de 1 ano. Tá? 1 ano, ou o ciclo operacional, é o que eu vou considerar para ficar dentro do ativo circulante. Tá? Então, tudo que for receber em até 1 ano está no ativo circulante. Tudo que for pagar em até 1 ano está no passivo circulante. Tá? Ah, mas eu vou receber daqui a mais de 1 ano. Aí ele é passivo não circulante. Ou, ele é um imobilizado, que eu não vou receber, mas eu vou usar na empresa. Ele é um ativo permanente. Tá? Mas ele é um ativo não circulante. Ah, mas eu vou pagar, mas eu vou pegar um empréstimo daqui a 2 anos. Ele é um passivo exigível a longo prazo. Ele é um passivo não circulante. Então, assim como eu tenho o ativo e o passivo circulante, que é o de curto prazo, eu também tenho o ativo não circulante. Tá? Que é o ativo que não é de curto prazo. E, do mesmo jeito, lá do outro lado, eu tenho o passivo não circulante, que é tudo aquilo que eu não vou pagar
no curto prazo. Eu vou esperar o longo prazo para pagar ou eu vou remunerar para o sócio. Tá? Então, o ativo não circulante tem lá uma separação depois, tá? Depois a gente vai ver essa separação também. Ele se separa entre ativo realizável a longo prazo e o ativo permanente, e o passivo não circulante vai se separar no passivo exigível a longo prazo, quer dizer, aquele que eu tenho que pagar daqui a mais de um ano, e o patrimônio líquido, aquele que eu não tenho um prazo para pagar. Ok? Ok. Tá? Uma coisa que eu fiquei na dúvida. Diga. Eu fiquei na dúvida sobre uma coisa. Sobre a questão de uma máquina, tá? Uhum. Ela é considerada um ativo não circulante. Não circulante. Ela fica ali, isso, tá? Mas ela gera recursos e ela também tem depreciação. Isso. No caso, se eu fosse vender, ela é considerada como ativo e a despesa dela é considerada como passivo. E, no caso, Não. a máquina, se eu tivesse condições de vender ela Não, olha só. seria... A despesa, que é a perda de valor, a depreciação, ela não vai ser um passivo. Pessoal, cuidado, tá? Eu vou voltar. Agora vai terminar a aula aqui e eu vou ter que voltar de novo, tá? Mas cuidado. Passivo não quer dizer despesa. Isso é muito importante. Talvez a coisa mais importante de tudo seja isso, tá? Passivo não é a mesma coisa que despesa. Passivo é uma coisa a pagar. Despesa vai estar aonde? Onde é que está a nossa despesa de uma empresa? A despesa vai estar lá no DRE. Isso. Tá? Lá no DRE eu vou ter a despesa. Tá? Então, eu não tenho despesa no passivo, eu tenho despesa lá no DRE. Tá? Então, o bem, o imobilizado, é um ativo permanente, é um ativo não circulante ali, é permanente, ele vai gerar receita. E a despesa dessa depreciação, dessa perda de valor, que é o que vai fazendo ele perder o valor, ele vai estar lá no DRE. Então, a receita que o ativo gera está no DRE, lá na receita. A gente viu antes. A despesa que ele vai gerar vai estar lá no DRE, como custo de uso dele. Tá ok? No caso, ele vai ter o custo de uso, tá? Ele vai ter o custo de uso dele, então ele vai ter a depreciação dele, Isso. que não entra na nossa visão patrimonial. Ele vai entrar apenas lá no DRE. Lá no a DRE, depreciação lá no da máquina, é isso que eu fiquei na dúvida. Ele entra lá no DRE. E tudo aquilo que aquela máquina gerar de custos, para mim, vai lá para o DRE. Vai lá para o DRE, exatamente. E a receita também. Mas né? ela... Eu não te ouvi, eu ouvi só um pedaço, né? Mas ela vai estar no ativo circulante. Ela é a máquina, ela é patrimônio. Quer dizer, o que ela vai gerar de receita e de despesa vai estar no DRE. Mas ela, a máquina, é um patrimônio da empresa. E aí ela vai estar dentro do ativo. Ok? Ok. Tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui, tá? Porque vai cair e vou entrar na nova aula, tá? Por causa do horário. O que acontece? Eu sei que alguns professores estavam conseguindo manter a aula, manter a mesma sala, mas é porque isso acontece, às vezes, porque são as aulas iniciais. Tá? Como eu já tenho muita aula usada no coisa, eu não consigo entrar na mesma sala, tá? Eu não consigo manter a sala. Então ele vai cair. Tá? Então já vou entrar lá